Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e também da Casa de Caridade Vovô Chico, Casa de Umbanda Sagrada. Vocês sabem que agora nós estamos trabalhando com uma outra linha de atividade na nossa casa, que é a Umbanda Sagrada. Nós temos duas linhas de atividade de trabalho na nossa casa espírita. Dois mentores que se uniram para que haja o exercício da fraternidade universal. Nós temos a nossa linha do kardecismo, com a mentora espiritual Alta de Souza, e também temos a nossa linha da Umbanda Sagrada, com o nosso mentor espiritual Vovô Chico. Então nós convidamos vocês, quiserem conhecer as atividades da nossa casa, a virem fazer a triagem fraterna na segunda-feira. Vocês vêm para fazer uma conversa, ter uma conversa conosco, a gente fazer uma triagem fraterna sobre as dificuldades com as quais você passa, depressão, tantas outras que nós passamos no nosso dia a dia, para você fazer o tratamento na casa espírita. E conforme for, se você tiver interesse e as suas dificuldades forem de uma forma um pouco mais acentuadas, nós encaminhamos você para o atendimento, a conversa com o nosso Vovô Chico, que é o espírito que incorpora na Umbanda Sagrada, que é o nosso aconselhador, aquele nosso preto velho, que vai conversar com você, que vai aconselhar, que vai te direcionar, né, para a sua mudança, para a sua reforma íntima, para o seu posicionamento melhor na sua vida. Sempre em busca de nos transformarmos em pessoas melhores, de sermos pessoas mais fraternas, de entendermos realmente o exercício da fraternidade sem rótulos religiosos, quebrando paradigmas, porque o momento planetário não é mais para isso. Para um achar que é melhor do que o outro, que a sua atividade dentro do seu grupo religioso é melhor do que a outra. O exercício é para a fraternidade. O próprio Papa Francisco, né, a sua campanha deste ano, a sua campanha da paz, é direcionada ao exercício da fraternidade sem rótulos. Na verdade, para esse novo mundo, esse planeta de regeneração, para a nova era, não existirá mais rótulos religiosos. Nós temos que aprender que todas as religiões são boas, todas nos transformam, porque todas têm o ensinamento do Mestre Jesus, né, do Cristo planetário, que nos ensina o exercício da fraternidade. Só assim o planeta irá se transformar num lugar melhor para a gente viver. Tá certo? A gente convida vocês a virem conhecer as atividades da nossa casa. Todas as informações podem também ser... as informações estão aqui no box de informações, o telefone, o e-mail. Vocês podem entrar em contato conosco para tirar todas as dúvidas, tá certo? E hoje a gente está se reunindo mais uma vez para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar, com o propósito de auxiliando vocês a compreenderem melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus dentro da visão espírita, aquele Evangelho que a gente faz toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Nós temos aqui também, eu vou deixar o link aqui embaixo, como fazer o Evangelho no Lar, para que a gente possa tirar alguns minutos por semana, para a gente poder compreender o maior manual de conduta moral do planeta, que é o Evangelho de Jesus. Só ele tem a receita para a nossa felicidade, para a nossa tranquilidade, de como nós vivemos em paz nesses momentos difíceis que daqui para frente o planeta vai ter. Nós não teremos mais aquela paz que nós achávamos que tínhamos, né? O planeta está passando por uma transformação, e se você quiser conhecer melhor isso, você vem para a Escola de Estudos Espíritas, todo sábado às 17h45, para estudar a doutrina espírita, para saber de onde você veio, para onde você vai, o que é que você faz aqui nesse planeta. Tá certo? Então, a gente vai dar início ao nosso Evangelho desta semana. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de reconciliação com os adversários, ok? Vamos fazer a nossa prece, então. Vocês já reúnem a família, colocam água na mesa. Você que faz aparentemente sozinho, também já vai para o teu cantinho, coloca a sua água aí na mesa, para que a gente possa receber os benefícios da espiritualidade superior que ficam com você, os seus mentores espirituais que vão estar com você para fluidificar essa água. Vamos fazer a nossa prece? Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores.
nos auxilia na compreensão dos teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reconciliação com os adversários e qual é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Aquela questão de nós irmos fazer oferendas e nós amarmos a Deus, falar que nós o amamos, mas como que nós podemos amar a Deus se a gente não se reconcilia com os nossos irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E lá em Mateus, a gente começa novamente com o ensinamento de Jesus, que diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. Isso é o que Jesus falava naquela época e que está no Evangelho, os ensinamentos que ele nos dava. Daí ele continuava assim, ó: digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. E aí a gente vai para o significado, né? Reconciliai-vos com o vosso irmão, que a gente está falando, esse capítulo todo é direcionado à necessidade do perdão daquelas situações que ficaram mal resolvidas na nossa vida. O significado do reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com ele. Por que eu preciso me reconciliar? Porque a gente, quando é muito magoado, a gente quer mais que a pessoa morra. Não é assim? A grande maioria de nós, você nunca mais quer ver a cara. A pessoa te fez um mal, você nem sequer pensa em perdão e a gente solicita para que vocês peguem os evangelhos anteriores, o da semana passada, o da outra semana, todos relacionados ao perdão, em que a gente explica a necessidade que nós devemos ter para perdoar as outras pessoas a partir do momento que nós não somos pessoas boas e que todos os dias nós transgredimos as leis de Deus. O maior mandamento que ele trouxe para o planeta, qual é? Já vamos começar fazendo o evangelho lembrando dele, novamente, que toda semana a gente tem que lembrar, e pelo resto da vida, que faz 2000 anos que a gente conhece, né? Mais de 2000 anos, e até hoje a gente não pratica. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que significa isso? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. A gente faz isso? Relembrando novamente, todos os dias nós fazemos uma maldade para alguém, em menor ou maior grau. E aí fala, mas o que eu faço não chega a prejudicar. Você sabe se não chega a prejudicar? Toda vez que você faz uma maledicência, uma fofoca, uma crítica, isso é caridoso? Não é. Então você não é 99% correto. O seu 1% vagabundo, como diz aquela música, o seu 1% de maldade faz com que você não seja uma pessoa melhor do que a outra que te fez uma grande maldade. Porque, na verdade, não é o tamanho da maldade que importa, não. É a atitude em si. A partir do momento que você transgride a lei divina, que é de fraternidade, de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, acabou. Você já se igualou. Tá? Porque a gente tem, o nosso objetivo de evolução espiritual é de nos tornarmos pessoas 100% perfeitas. De não fazer exatamente aquilo que a gente critica nos outros, não fazer. Ah, mas a pessoa fez muito diferente, eu não faço isso que ela fez para mim, mas você faz outra coisa, é a mesma coisa. Os dois transgredindo as leis divinas, é tudo farinha do mesmo saco. Faz a mesma coisa. E quem garante que quando você não tiver sob pressão, ou uma oportunidade acontecer, você não faça igual que aquela outra pessoa fez para você? Quem é que garante? Você não se conhece, você não sabe em determinada situação. O próprio Chico já dizia, o que eu mais vi nessa vida foram as pessoas que disseram, que criticaram as outras, falhar no mesmo assunto, na mesma atitude que elas criticaram. E assim é. E eu também já vi, que eu nem me comparo com o Chico, não dá, né? Tem nem a menor condição. Mas mesmo assim, nesses 60 anos de vida que eu tenho de doutrina espírita, o que eu mais vi foram as pessoas que criticaram, e até as que me criticaram, falhar no mesmo motivo, na mesma situação que elas criticaram. Então, nós não sabemos como será o nosso comportamento.
Então, muitas vezes a gente fala mal da pessoa que fez o mal para nós, daí um tempinho você está fazendo também o mal do mesmo jeito que a outra fez, da outra que você critica. E aí a gente vai entender o porquê que nós temos que nos reconciliar com as pessoas enquanto nós estamos aqui encarnados, para que a gente possa evitar processos obsessivos gravíssimos, porque a morte não existe, o espírito continua vivo, muito vivo, aliás, mais vivo do que nós, porque nós aqui, como Jesus dizia, somos mortos conduzindo mortos muitas vezes, porque a nossa morte é aquela visão unicamente espiritual que nós temos, aliás, material, desculpa, aquela visão totalmente material que nós temos da vida. Nós somos mortos caminhando que não sabemos nem para onde a gente vai. A gente só passa a vida tentando buscar coisas materiais. A vida dos prazeres, tentando só trabalhar para ganhar dinheiro, para comer, beber, dormir e procriar. Nós vivemos como mortos, na verdade, porque não nos preparamos para a verdadeira vida. Que a verdadeira vida é a do plano espiritual, porque aqui é muito rápido. Você pensa que viver 80, 90 anos é muito tempo. É pouquíssimo, muito pouco. A verdadeira vida é a do plano espiritual. Por isso que, mais uma vez, a gente convida vocês para vir para a Escola de Estudos Espíritas todo sábado, 17h45, para você conseguir entender quem você é, de onde você veio, de onde você vai e o que você faz nesse planeta, que não é para viver uma vida animal. A gente não está aqui de férias e muito menos só para comer, beber, dormir e procriar. O objetivo de nós estarmos aqui da evolução espiritual, que estamos momentaneamente usando uma roupa, um corpo material que vai perecer, esse sim vai morrer, mas o espírito continua vivo. Então nós precisamos compreender esse processo da nossa vida para que a gente sofra menos e para que a gente passe por menos processos obsessivos de perturbação espiritual dos nossos inimigos, de seres com que nós brigamos, com que nós nos desentendemos, muitas vezes em situações gravíssimas, que desencarnam e que continuam no plano espiritual a nos perturbar. São aquelas influenciações que todos têm na família. Nós temos inimigos de situações de vidas passadas assim terríveis. Então nós precisamos entender esse processo de influenciação, que justamente ele se dá por causa de relacionamentos, que se desgastaram, de situações mal resolvidas, de inimizades que se formaram na nossa jornada. Então, o significado de reconciliar-vos enquanto estáis a caminho com ele, ou seja, com o seu adversário, com o seu inimigo, é que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados, ou seja, lado a lado. Situações mal resolvidas, como a gente já disse no evangelho anterior, elas precisam ser resolvidas. Nós precisamos entrar em contato com essas pessoas com que nós nos desentendemos, para procurar entender o motivo que houve a desavença, para que haja um bom senso, para que a gente possa voltar a ter esse relacionamento de amizade. Porque todo relacionamento de inimizade, ele começou primeiro com amizade, com amor. Houve um relacionamento simpático e que, de repente, dentro daquela situação, ambas as partes ou uma das partes não concordou com determinada situação, com determinada atitude, e aí o seu ego, o seu orgulho, a sua mágoa, acabou falando mais alto e houve esse desentendimento, em que uma das partes acabou magoando a outra. Então nós precisamos nos reconciliar para que a gente tenha paz de coração e paz de mente, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, Para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras, porque a doutrina espírita nos ensina que a morte não existe, que os espíritos, nós desencarnamos e continuamos com as mesmas simpatias e antipatias do lado de lá. E que muitas vezes nós, por mágoas muito grandes, não conseguimos nos afastar dos nossos algozes. Nós queremos prejudicar, porque nós recebemos algo que nos prejudicou, que nos magoou, e a gente quer revidar. Então, muitas vezes nós desencarnamos com grandes ódios e não conseguimos nem aceitar o amparo dos mentores espirituais. A gente fica apegado, grudado naquele que é o nosso objetivo de ódio. Então, são processos obsessivos gravíssimos que nós temos na grande maioria da humanidade, que muitos deles levam à depressão. Depressão profunda, nós sabemos que a depressão não é apenas orgânica, na grande maioria das vezes, processos de depressão são influenciações espirituais em que é necessário procurar uma casa espírita séria para que você seja tratado, você e o espírito que está ao teu lado te influenciando, te prejudicando na sua jornada. A grande maioria das vezes são irmãos que nós prejudicamos nesta ou em vidas passadas, porque o ódio ele se prolonga por muitas e muitas
décadas, às vezes séculos, e existem casos de milênios, em que os espíritos não conseguem perdoar os graves erros que nós cometemos. E vice-versa. Muitas vezes somos nós que temos tanto ódio de alguém que nos prejudicou, e quando nós desencarnamos, nós seguimos essa jornada, seguimos a vida do nosso algoz, daquele que nós achamos que nos prejudicou, vidas e vidas afora. Então são situações que precisam ser resolvidas para que a gente possa se livrar de processos obsessivos graves. Tá certo? Então, para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras. E aí tem lá a expressão, para que não sejas entregue ao juiz, como Jesus dizia, né? Que Jesus fazia as parábolas dele, que eram histórias condicionadas ao dia a dia daquela época, por isso que hoje tem o Evangelho segundo o Espiritismo, em que os espíritos iluminados, eles trazem uma interpretação mais atual dos diálogos de Jesus. Porque naquela época era uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo, e hoje, há mais de 2000 anos, nós já temos um outro estilo de vida, uma outra forma de enxergar o mundo. Então nós precisamos atualizar os ensinamentos do Cristo, que são sempre atuais, porque mudam as épocas, mudam os corpos, mudam os países, mudam os nomes, mas as atitudes nossas não mudam. Nós continuamos a ser os mesmos egoístas, arrogantes, prepotentes que éramos na época de Jesus. Somos os mesmos espíritos reencarnados em novos corpos, com novas experiências, em novos locais, mas nós ainda temos as mesmas atitudes, porque a evolução, ela é muito demorada. Demorada por quê? Porque nós não queremos tomar a atitude do perdão, nós não queremos exercitar a fraternidade, nós não queremos sair da zona de conforto, nós passamos a nossa vida só buscando a matéria, os prazeres que a matéria pode nos dar. Como se a gente fosse desencarnar e desaparecesse no universo, ficasse por isso mesmo, sem a gente ter que depois prestar conta. Mas nós temos que prestar conta desse empréstimo divino que nós recebemos, disso que Deus nos oferece, que até o teu corpo é emprestado, ele não é teu. Essa história de que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, meu filho, está furada, não existe isso não. Isso é empréstimo. E que pode ser retirado, né? O Criador pode pegar de volta, devolve aqui para mim, ó, que isso aí é meu. Já está abusando muito. E é o que a gente faz, né? A gente abusa do nosso corpo, a gente abusa de tudo que Deus nos empresta, porque a gente perde tudo. No momento da desencarnação, você perde tudo. A começar pelo teu corpo, você perde. E tudo mais que é da matéria, que você acha que é seu, não é. Vai ficar para quem estiver por aqui. Muitas vezes você até fala, eu vou deixar para meus filhos. Muito pelo contrário. A coisa acaba se desviando e acaba caindo em outras mãos. Então nós não temos, na verdade, um posicionamento seguro de como será a nossa vida, daquilo que nós desejamos na matéria. A única segurança que nós temos é da evolução espiritual, que é isso que a gente veio fazer aqui. Então quando ele diz assim, para que não sejam entregues ao juiz, que está lá no Livro dos Espíritos, né? O juiz, ele representa o quê? A nossa própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Porque eu sei na minha intimidade que eu preciso fazer o bem. Desde a nossa criação, do nosso primeiro despertar no reino hominal, da nossa consciência, que nós saímos do reino animal e que passamos a despertar no reino hominal, nós sabemos na nossa intimidade que o Criador existe. Ninguém vive sem o Criador. Até quem se diz ateu não vive sem o Criador. Ele pode não falar na sua frente, sabe? Que acha bonito, que isso, que aquilo. Não existe uma pessoa. Imagine você sem a noção de Deus. Você pode até não ir na igreja. Não vai na igreja, não gosta que fale de religião, nem nada. Mas quando você estiver absolutamente só, na maior dor da sua vida, ninguém é capaz de te auxiliar. Você vai pedir socorro para ele. Você sabe que ele existe dentro de você. Todos nós temos a intuição do Criador. Todos nós. Até o que se diz ateu. Nós temos a intuição do Criador dentro de nós, porque nós somos uma parte dele. E aí, o que diz? Nós sabemos da lei também. Nós sabemos qual é a lei. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos que diz assim, onde que está escrita a lei de Deus, né? Que ninguém me falou. Está escrito aqui, ó, na consciência. Quando nós somos criados, nós já recebemos de instrução qual é o mandamento maior do universo. E a lei de Deus, além de nós sentirmos a presença dele, nós o amamos. Não precisa nem ele pedir que a gente o ame, porque nós já o amamos. Porque nós recorremos a ele com religião ou não. Indo na igreja ou não, na hora que o negócio fica feio, que azeda, que aperta,
é para Deus que você recorre. Até quem nunca vai na igreja, quando o negócio fica feio, vai lá fazer uma prece. Lembra do Criador, lembra de Deus. Porque a gente só lembra na hora do perereco, né? A hora que tá tudo bem, tá tudo bom para você, sua vida tá correndo feliz, você nem lembra que existe o Criador. Até acha bonito falar pros outros que, não, eu não gosto dessas coisas, sou cético, não gosto. Mas na hora do apuro, você com a sua intimidade é entre você e Deus, e você sabe disso. Que é para Ele que você só recorre, pede socorro, sem nem mesmo contar para ninguém. Não é? Então nós sabemos que Ele existe e está dentro de nós. E sabemos qual é a lei também. Que a lei que rege o universo é de fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse. Mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é isso. É a gente fazer ao próximo que gostaria que ele nos fizesse. Coisa que nós não fazemos, né? Todos os dias a gente passa por cima do próximo, a gente faz uma maldade, nem que seja em pensamento e no desejo que a gente tem para algum ser que a gente não gosta no nosso relacionamento do dia a dia. E aí, o que acontece quando a gente, grandes situações de mágoas, grandes situações de erros que cometeram conosco, a gente com as outras, o que é o pior que nos praticamente destrói é a nossa consciência. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E quando nós a transgredimos, nós começamos a nos cobrar. E a maior prisão do ser humano não é a prisão de grade, não, de ir para a cadeia. A maior prisão é da consciência. É ela que todo dia, nos consome. E que chega até a nos enlouquecer. Quando nós não temos equilíbrio suficiente. Sabe o remorso? Então, é esse daí que a gente fala. É a questão de que nós precisamos ter paz de consciência para poder dormir tranquilo. Então, por isso que acontecem esses processos obsessivos, de grandes situações que ficaram mal resolvidas, de grandes atitudes, de mágoa, de ofensa a outro ser humano, seja de você para uma outra pessoa, ou de uma outra pessoa para você, que ambos precisam de perdão, nós temos que tentar nos reconciliarmos enquanto estamos aqui ainda encarnados, para que a dor da consciência, o remorso, não nos ataque. Esse é o juiz. Não pensem vocês que vai ter um monte de cadeira de juiz lá vestido, batendo martelo no plano espiritual. Não, não é assim. O maior juiz é a nossa própria consciência. E quem tem problema de consciência aí sabe, né? O quanto que dói. O quanto que você é escravo e que você é cobrado das suas atitudes erradas todos os dias. Você pode até não demonstrar para ninguém, mas o inferno é você que vive aqui dentro, ó. Né? Algumas situações graves que chega até a enlouquecer a pessoa. Então, nós precisamos nos livrar desse peso da consciência. Então, o juiz representa a nossa própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus. A que prisão se refere Jesus? Reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão, que ele também falou naquela parábola, não é? É a situação de sofrimento que se encarcera o espírito, que por orgulho e vaidade não conseguiu perdoar. Quem não consegue perdoar se coloca numa situação de sofrimento moral terrível, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque muitas vezes, que eu falei no começo, a gente desencarna com grande ódio de alguém que nos magoou. E nós nos vemos em espírito sem querer receber ajuda do plano espiritual, dos nossos mentores. A gente quer ficar do lado, obsediando, perseguindo e acompanhando a vida daquele que nós achamos que nos prejudicou, daquele que nos prejudicou. Porque nós desencarnamos com os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. Se eu odeio uma pessoa quando eu estou encarnada, eu vou continuar odiando essa pessoa desencarnada. E eu ainda vou ter uma vantagem, né? Porque desencarnada eu posso ficar do lado dela sem ela me ver. É quando a gente começa o processo obsessivo. Só que mesmo para o espírito, ele sofre tremendamente. A consciência dele não tem paz porque ele não consegue caminhar na sua evolução. Porque ele fica grudado, apegado, imantado àquele ser que ele não consegue perdoar. O ódio, muito pior do que o mal que fizeram para nós, é nós não conseguimos nos livrar dessa mágoa, desse ódio, dessa vontade de revidar. Isso é muito mais doloroso. Nós recebemos na nossa casa espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que choram desesperados de ódio que eles têm, que eles vêm perseguindo há décadas, às vezes as pessoas que estão encarnadas, que vão lá na casa, às vezes os próprios trabalhadores, né? Nós também temos inimizades do passado. E o que mais dói neles é o fato do ódio que eles têm, que muitas vezes décadas, séculos, que eles não conseguem perdoar, eles choram desesperados porque eles não conseguem se livrar daquele ódio que eles têm.
Muitas vezes nós precisamos conversar com eles, trazer espíritos que eles amaram muito, né, que já estão mais evoluídos, que já seguiram o seu caminho, e trazer até eles para que consiga colocar um pouco de amor no coração deles, porque eles passam muitas vezes décadas e séculos sofrendo por aquele ódio do ser que está encarnado, perseguindo aquele ser encarnado, porque ele não consegue perdoar. Ele vive uma tortura terrível. Imagine você com ódio de alguém, anos e anos a fio. Você tem sossego? A sua mente ferve, você não tem sossego, você vive um inferno. Então nós precisamos fazer o esforço de reconciliação, porque quando a gente consegue perdoar, a gente vive em paz. É uma liberdade que não tem preço. Então a situação dessa prisão, que Jesus diz, é aquela de sofrimento que o espírito fica, seja encarnado ou desencarnado. Que por orgulho e vaidade a gente não conseguiu perdoar. E é orgulho e vaidade, às vezes a vida já se sucedeu, já se reencarnou de outra forma, está num outro corpo, vivendo uma outra vida, tentando melhorar, e o espírito está lá ainda perseguindo vida após vida, perturbando aquele ser, porque ele não consegue perdoar. A situação já foi, já aconteceu há séculos passados. Às vezes seus parentes que foram magoados já estão vivendo uma outra vida, já perdoaram, e você, com seu orgulho e sua vaidade, não consegue perdoar. Por isso que tem que estudar a doutrina espírita, porque às vezes dá a impressão que a gente está falando grego, né? Para alguém aqui que não é da doutrina espírita, que nunca estudou, porque é preciso estudar antes da gente criticar e falar que não acredita, tem que estudar. Porque não é nem inteligente você criticar uma coisa que você não conhece, não é? Você não estudou e que você não viu ao vivo e a cores. Por isso que a gente chama para ir lá na casa espírita, né? Para você ir lá conhecer o funcionamento e estudar e tirar suas próprias conclusões. Então, continuando aqui. Nós sairemos da prisão que nós mesmos criamos quando houvermos perdoado e reparado todo o mal que causamos. Então, dos dois lados. Se eu fiz o mal, eu vivo uma prisão aqui, ó, porque chega uma hora que eu entendo que aquela atitude foi errada. E se me fizeram o mal, eu também vivo uma prisão, porque eu não consigo perdoar. Então, a gente sai só dessa prisão, dos dois lados, para quem errou ou para quem foi maltratado, quando a gente conseguir perdoar. Aí é um alívio que não tem preço. Então nós precisamos fazer esse esforço, porque não é impossível. Pode ser doloroso, demorado, mas chega uma hora que nós temos que nos reconciliar com essa pessoa, não tem como. Senão também existe aquela situação da lei de causa e efeito, de ação e reação, em que nós teremos que reencarnar com essas pessoas que nós tivemos relacionamentos mal resolvidos, muitas vezes. São aqueles relacionamentos de ódio que tem na família, muitas vezes que tem no emprego, que tem no trabalho, que você não consegue se reconciliar com aquela pessoa, se dar bem com aquela pessoa, porque já é relacionamento de ódio que já vem de outra vida, e a gente vem junto com ela de novo, até que a gente aprenda a se respeitar. Até que essa situação seja bem resolvida, que a situação mal resolvida do passado seja resolvida em uma das encarnações do presente. Então, quais são os efeitos de perdoar e de não perdoar? O efeito moral: obedecer ou não à lei de amor e de caridade. Então, a partir do momento que eu conheço a lei de fraternidade divina, e é uma lei, e lei é feita para ser praticada, então primeiro tem o efeito moral de que eu estou indo contra essa lei, então eu começo a me cobrar. Já é a questão do remorso, porque eu sei, eu estou odiando aquela pessoa, mas eu sei que eu não posso odiar. Então já vem isso daí, de obedecer ou não a lei de amor e de caridade, que é a lei divina. E principalmente se eu tenho religião, né? Eu vou numa igreja, eu vou num templo, eu vou num centro espírita, e eu aprendo lá que eu tenho que fazer o exercício de reforma íntima, que eu tenho que procurar melhorar, e aí eu não pratico. Eu recebo a instrução, seja do pastor, do padre, do dirigente, lá do palestrante da casa espírita, estou indo lá, né, recebo paz, me insiro num trabalho do bem, de caridade ao próximo, mas eu não consigo perdoar. Eu ainda tenho essa mágoa, então eu começo a me cobrar, porque o exercício da caridade é para todos, né? Não é para quem está assistindo, não é para o outro. Né? Você não pode ser aquele que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A gente tem que fazer esse exercício de mudança, de reforma, de mudar de conduta. Outra questão do efeito de perdoar e de não perdoar: obter ou não a misericórdia relativamente aos erros passados. Porque nós já erramos muito. As pessoas que fazem mal conosco hoje, quando a gente desencarnar, nós vamos ter acesso às nossas vidas anteriores. Quando você for ver, quem primeiro deu motivo para essa pessoa dessa vida fazer o mal com você,
Você acha, não, mas eu não fiz o mal para ela nessa vida. Nessa vida. Quando você for ter acesso anterior às suas vidas anteriores, você vai ver que quem deu o motivo foi você. Que você fez o mal para ela primeiro. Porque ninguém faz o mal para nós de graça. Ninguém. Mas essa pessoa da minha família, essa pessoa do meu convívio, eu nunca fiz o mal para ela. E de repente ela fez para mim. É porque intuitivamente ela sabe aquela questão de afinidade ou não? Intuitivamente ela sabe que você a prejudicou no passado e ela ainda nessa vida, a gente vem com esquecimento, ela não conseguiu perdoar. Aí de repente ela teve uma oportunidade para te fazer o mal, ela fez. Intuitivamente na questão de revidar um erro que você cometeu com ela no passado. Vocês entendem o processo? Por isso que é a necessidade do estudo que a gente fala. Tem que estudar a doutrina espírita para você conseguir entender o processo dos relacionamentos que nós temos com as pessoas, de simpatia e de antipatia. Então eu também preciso de misericórdia, porque eu também tive erros no passado. Muitas vezes eu magoei essa pessoa primeiro do que ela está me magoando hoje. E aí você vai sentir uma vergonha horrível quando você for ver os seus registros do passado, de vidas passadas. Você condena ela, você não perdoa e quando de repente você desencarna, você vai ver que o culpado em primeiro lugar foi você. E que você também precisa da misericórdia de outras pessoas, inclusive a dele. A desse que te prejudicou hoje, você vai ver que você precisa da misericórdia dele porque você prejudicou ele primeiro em outras vidas. Consegue entender isso? Se não consegue entender, tem que estudar. Porque a lei da reencarnação é muito séria. A gente vem, sabe, tropeçando nos nossos relacionamentos com as pessoas, vida após vida. Por causa do nosso orgulho, né? Por causa do nosso egoísmo, de a gente querer ser melhor do que os outros, passar a perna nos outros, se dar bem. Então nós precisamos entender o mecanismo da vida. Efeito de perdoar e de não perdoar, vem aí o efeito material. É quando a gente entra em processos obsessivos graves. Prender-se ou não às vinganças de um mau espírito. E aí quando você faz o mal para alguém, ou alguém faz para você, você se torna vingativo. E é aquilo que a gente falou, essa vingança muitas vezes vai vida após vida. Ou os espíritos perseguem você, ou você, quando desencarna, começa a perseguir aquele ser que te magoou. Então fica essa relação. Aí, esse efeito material começa a aparecer na nossa vida, através de processos obsessivos. Sofrer ou não o processo de obsessão, que é aquilo que a gente já falou. Que a grande maioria da humanidade do planeta Terra sofre. A grande maioria de nós tem inimigos do passado. Por isso que todos nós temos perturbação na nossa casa. Todos nós temos. A depressão é um dos primeiros processos de obsessão. A gente já tem condutas que já não são muito boas, né? Nós já temos tendências negativas por habitarmos um planeta de expiações e provas e não sermos seres bons. Nós não somos seres bons. Levanta a mão quem é bonzinho aí, porque não é, não. A partir do momento que você tem um desejo do mal, faz uma fofoca, uma maledicência, entra na onda de um grupo que está falando mal, você fala mal também, você já mostra que você não é bom. Nós já falamos, vamos repetir, não basta ser 99% bom, tem que ser 100%. Se errar nisso aqui, já falhou, dentro da lei divina. Então, o nosso objetivo é de tentarmos sermos melhores. Então, como nós não somos bons, nós sofremos processos obsessivos todos os dias na nossa vida, influenciações espirituais, de inimigos ou apenas de espíritos que sintonizam com a nossa personalidade. Se você é uma personalidade negativa, que tem o hábito de falar mal, de desejar o mal, quais são as suas companhias espirituais? Não vai ser do bem, né? Porque o seu anjo da guarda não vai ficar ali paparicando você, te dando intuição para você falar cada vez mais mal, criticar, fazer fofoca. Não. Fazer maledicência. Espírito bom não fica perto de quem tem esse tipo de atitude. Quem fica perto de quem tem esse tipo de atitude são espíritos inferiores mesmo. Espíritos que gostam de maldade. Então, eles potencializam a personalidade que você tem. Você quer saber quem é que está do seu lado? Ah, quem que está do meu lado? Será que é o meu anjo da guarda? Depende do que é que você está pensando. O seu pensamento é o que atrai a entidade espiritual do teu lado. Se você estiver desejando o mal, né? Estiver fazendo bagunça, fazendo baderna, contrariando as leis da sociedade, as leis divinas, o que for, você acha que está do seu lado seu anjo de guarda, aplaudindo você? Não. Quem está do seu lado são espíritos da mesma laia, da mesma laia sua, que a gente costuma falar, não é assim, com o mesmo nível de conduta e que potencializam os defeitos que você já tem. Então, você quer saber quem está do seu lado, é só você verificar o que é que você está pensando. Conforme é o meu pensamento, é a minha companhia espiritual. Então, sofrer ou não sofrer processo de obsessão, os obsediados são quase sempre vítimas de uma vingança,
cujo motivo se encontra no seu proceder numa existência passada, aquilo que a gente já falou, né? Muitas vezes esses ódios, essas raivas, os relacionamentos mal resolvidos, eles seguem vida afora. E aí nós somos, né, vítimas de processos obsessivos de inimigos. Ou nos tornamos esses inimigos e iremos obsediar outras pessoas. E aí a gente fala um pouquinho sobre a obsessão, então, né? A vingança com causa em vidas passadas. A grande maioria dos processos obsessivos que nós sofremos justamente foram por causa desses relacionamentos mal resolvidos, de situações onde que se houve uma grande mágoa e que não houve o perdão em nenhuma das partes. Geralmente é nenhuma das partes, né? Então, a gente entra nesses processos obsessivos que a gente vai fazer uma vingança ou outras pessoas farão conosco relacionados a situações de mágoas muito grandes em vidas passadas, né? Então, por que ela é permitida, essa obsessão? Quando não se perdoou, mesmo não tendo praticado o mal. Ah, por isso que a gente fala assim, mas eu sou, às vezes vão pessoas lá na casa espírita, mas eu sou tão boazinha, né, boazinha, que não existe ninguém bonzinho nesse planeta aqui, né? Falar que é bonzinho e achar que tem vaidade demais. Nós não somos bonzinhos, não. Mas eu não fiz o mal nessa vida. E eu sou perseguida, né, por espíritos. Ela não fez nessa. Mas você fez no passado. E aí é permitido que você entre em processos obsessivos, sim. Porque, na verdade, você ainda não é uma pessoa boa, não. Você se acha boa. Porque quando a pessoa vai na casa espírita em processos obsessivos, ela já buscou tudo por aí e não encontrou resposta. Mas você pergunta para ela se ela faz o bem, se ela tem religião. Na maioria não tem. Não sai da zona de conforto, não faz o bem ao próximo, não participa de um projeto social, não faz nada para a sociedade. Só vive a vida do come, bebe, dorme, procria. E não é isso que nós precisamos fazer nesse planeta. Não basta não fazer o mal. Os espíritos dizem que é preciso fazer o bem. Nós temos que fazer uma história de bem, de exercício de fraternidade. Sair da nossa casa não é só viver para a nossa casa, porque viver apenas no nosso quadrado com a nossa família é egoísmo. O mundo está caindo aos pedaços aí, e não precisa sair pelo mundo carregando bandeira, não. Na sua cidade, na sua comunidade, pessoas passando por grandes dificuldades. E a gente não se habilita a sair para tentar ajudar. A gente só fica escondido dentro de casa. Nós temos tantos trabalhos sociais por aí, precisando de auxílio, porque sempre o número de trabalhadores é menor do que as atividades que precisam ser feitas. E a grande maioria não quer. A grande maioria que vai em busca de auxílio justamente são pessoas que ficam no seu quadradinho, não fazem nada de bom para a humanidade. Não buscam entender como é o processo da vida, não acreditam na lei da imortalidade, na lei da reencarnação, não acreditam na desencarnação, não acreditam que a vida continua. Aí precisa entrar no processo de aprendizado, de conhecimento. Então, muitas vezes é permitido que esses espíritos nos obsediem, sim, que perturbem a nossa vida para que a gente tome uma atitude diferente. Para que a gente, resolva mudar. Ser mais fraterno, para que esse obsessor nos observe. Para que ele veja que a gente realmente mudou. Tudo isso a gente tem que estudar. A gente tem que ir lá na casa espírita aprender, estudar, né? A obsessão não perdoar é faltar com a indulgência e a caridade. Porque se eu não perdoo, eu não sou caridoso. Como é que eu vou falar que eu sou boazinho se eu não perdoo alguém que me fez o mal? Seja eu como espírito obsessor, seja eu como obsediado, ou seja eu que fui magoado nessa vida e tem uma outra pessoa ainda encarnada que me prejudicou e eu não consigo perdoar. É faltar com a indulgência e com a caridade. É faltar com a prática do ensinamento fraterno de Jesus e do nosso Criador. Agora, a obsessão não é permitida quando se perdoou ou se reparou o mal causado. Aí o obsessor não tem acesso a nós. Quando nós nos tornamos pessoas boas realmente, resolvemos fazer o bem, estudar a questão das leis da vida, quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Quando nós nos inserimos num trabalho em favor do próximo, quando nós mudamos a nossa conduta, quando nós resolvemos sermos seres produtivos no exercício da fraternidade, aí a obsessão por nós, esses nossos obsessores, não é permitido, eles são afastados de nós. Na verdade, nós atraímos obsessores porque nós temos a mesma personalidade, egoísta ainda, certo? Rebelde. Quando nós buscamos nos tornar pessoas melhores, nos inserimos dentro do conhecimento da doutrina espírita, do verdadeiro sentido da vida, nos inserimos numa atividade social de auxílio ao próximo, né? No nosso conhecimento, no estudo
na nossa melhoria, na transformação, porque é necessário a gente se transformar, nos melhorarmos, termos melhores atitudes, melhor conduta, mais fraterna, mais equilibrada no nosso dia a dia, aí o processo obsessivo, a gente cria uma barreira de proteção que os obsessores não conseguem chegar até nós. É por isso que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas vão na casa espírita mal, com processo de depressão, de obsessão grave, e a partir do momento que começa a estudar, que começa a trabalhar no bem, que começa a se modificar, o obsessor afasta. Não consegue mais ter acesso. É a questão de você querer a sua companhia, da luz ou da treva. É você que se transforma. Não é milagre que a gente vai lá e tira o obsessor, não é isso. É você que afasta, modificando as suas atitudes, buscando se transformar uma pessoa melhor. E aí vem o sacrifício mais agradável a Deus, porque muitas vezes a gente acha que pra gente perdoar alguém, você não quer perdoar a pessoa, mas você ama a Deus e aí você vai lá fazer o sacrifício, né? O Criador, você vai lá fazer oferenda, você vai lá... É que nem pai, sabe? 2 filhos que brigam e que depois vão paparicar a mamãe. Né? Que mãe que gosta de ver 2 filhos brigados, que se odeiam, afastados um do outro? E aí vem aquele filho, né, atrás de você. Ah, mamãe, te amo, te traz um presente, te amo. O que a mãe fala? A mãe que educa, né? Não a que paparica. A mãe que educa fala assim, meu filho, muito obrigado pelo meu presente que você trouxe, mas o presente que a mamãe quer é que você se reconcilie com o seu irmão. Vai primeiro fazer as pazes com o seu irmão, depois você traz o presente para a mamãe, que a mamãe fica feliz, porque eu não estou feliz com o seu presente. O presente que eu quero é que você vá se reconciliar com o seu irmão. Não é assim? O Criador é a mesma coisa. Então Jesus falava do sacrifício mais agradável a Deus, e ele dizia assim, ó, antes de orar ao Senhor, ide reconciliar-vos com o vosso irmão. O nosso Pai Criador, é isso que ele quer. É o exercício dele, que ele nos dá esse exercício de fraternidade. Ele pede para que a gente seja fraterno um com o outro. Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Esse é o mandamento universal, não é só para o planeta Terra, para o universo todo. E a gente não aprende. E a gente que vai na igreja e reza, e ora, e acende vela, e louva a Deus para lá e para cá. E quando sai de lá, da porta para fora, você odeia o teu irmão. Você quer que ele morra, se você puder, você deseja o dobro para ele. Falando de novo no tal do dobro que a gente tem mania de falar. Isso daí é amar a Deus? Ele vai falar para você o mesmo que você vai falar para o seu filho. Quer trazer um presente para mim? Vai primeiro se reconciliar com o seu irmão. É isso que ele pede para nós. E aí, que consciência que você tem? Que a gente deve ter vergonha, né? De ir lá louvar a Deus, louvar o Senhor, se a gente não faz o que ele pede para nós. A interpretação disso é o seguinte, antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, de ficar rezando para Deus, de ficar louvando a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. Tanto a gente que fez, quanto a gente que recebeu. É a mesma coisa. Que nenhum dos dois lados. Quem não perdoa está errado dos dois lados. Tanto quem fez, quanto quem recebe. Se nós acreditamos em Deus, se nós seguimos alguma religião, se nós queremos realmente seguir o ensinamento dele, não apenas de beleza, de vaidade, de compromisso social, mas sim porque o ensinamento de Deus e do Cristo é para sentir no coração, não é para achar bonito. Não é para ser um compromisso social que você veste uma roupinha bonitinha, final de semana, vai lá, ai Deus, amém, Jesus. Não é assim. E louva, e canta, e ora, e faz prece. E as suas atitudes no dia a dia? É isso que nós temos que entender, que nós temos que raciocinar. Não é para achar bonito e ficar cantando, louvando, rezando, ajoelhando. Não é isso. Tudo isso pode ser válido na questão do ritual, mas a questão é a transformação íntima. Você tem que sair do seu tempo religioso melhor do que você entrou, com novas atitudes. Que não adianta nada o pastor falar para você se reconciliar, o padre falar, o palestrante da casa espírita falar, e tantos outros tempos por aí, que todos que eles falam é baseado porque a gente não fala nada porque não tem moral, porque pastor, nem padre, nem dirigente de casa espírita, nem palestrante tem moral, porque a gente tem as nossas dificuldades íntimas também. Mas a gente passa o recado o quê? Do Criador? Para os pupilos que estão ali assistindo, para ver a transformação. Não é só para entrar por aqui e sair por aqui. É para você sair de lá transformado nas suas atitudes. Se você ouve um sermão, se você ouve uma palestra falando sobre o perdão,
Não é para achar que é outra pessoa que tem que fazer, que é o vizinho que está com problema. Não, é você que está com problema. Você vai lá ter que praticar. Não é para achar bonito, não. É para você ter que praticar. É só assim que a gente se livra desses processos. Primeiro da tormenta moral, né? Porque a tormenta moral é horrível. Você fica remoendo aquele negócio, pensando naquela pessoa e brigando com ela mentalmente. A falta de perdão é horroroso. E depois para você ter paz no coração e seguir a sua vida em paz. E refazer essa amizade. Porque o nosso único objetivo de estarmos aqui é de fazermos amigos, de fazermos o bem, de auxiliarmos uns aos outros. Então, antes de ofertar a nossa prece, de ficar rezando na igreja, louvando, cantando, ajoelhando e tudo mais, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. O sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Então, é a prática do bem, não é apenas ouvir, louvar, cantar, rezar. É a prática. Nós temos que praticar o ensinamento do Cristo e do Criador, que o Cristo veio trazer, é para ser praticado no dia a dia. Para que a gente tenha bons relacionamentos, bons amigos, para que a gente transforme esse planeta no lugar melhor. E transformar esse planeta é o que? Somente no exercício da fraternidade. E de buscarmos termos melhores atitudes todos os dias. E nos transformarmos em pessoas melhores, mais fraternas. Porque não adianta a gente falar que é bonzinho, sendo que a gente não é. A gente não faz o mínimo esforço, a gente não quer fazer nada por ninguém. A gente fala das grandes coisas que magoam a gente, mas nem as pequenas a gente não quer fazer. Você não quer sair, você não quer ajudar ninguém. Você não colabora com nada, você não sai da sua zona de conforto. O mundo está caindo aos pedaços e você está vendo que daqui a pouco vai cair na sua cabeça também, mas você não está nem aí. Então nós precisamos fazer uma história diferente. A gente não quer um mundo melhor? E o que a gente está fazendo para esse mundo ser melhor? Ficar em casa? Sem fazer nada? Ficar com raiva das pessoas que te magoaram, sendo que você também magoa e precisa da misericórdia divina todos os dias? Nós temos que parar para pensar. O mundo está mudando e a maioria está cega. Não está enxergando. As pessoas não têm ouvidos para ouvir, parece que não têm olhos para ver. Tem que cair na cabeça, de certo, né? Tem que despencar tudo, cair na cabeça para a pessoa depois, aí já está no meio dos escombros e não tem jeito mais. O sofrimento vem porque nós não nos modificamos. Porque quando nós soubermos exercitar o amor, realmente, a fraternidade, o ensinamento, todas as dificuldades materiais, elas desaparecem. O amor cobre a multidão de pecados. Já ouviu dizer isso? Entende o que é isso? O que quer dizer? Nós temos isso no Evangelho que nós vamos estudar também, mas busca entender o que quer dizer. Quando eu me torno uma pessoa melhor, as coisas melhoram a minha vida. E é o poder do um que a gente fala, é um se tornando melhor, outro. Cada um buscando ser uma pessoa melhor, nós fazemos uma grande multidão transformando o planeta num lugar melhor para se viver. Mas a gente tem que sair da inércia e da preguiça. Tem que tomar atitude, um dando um passo. Para a gente começar a nossa jornada, tem que dar o primeiro passo. Então, o recado é para que a gente saia dessa inércia, dessa preguiça, dessa má vontade que nós temos de ajudar o próximo, de fazer algo diferente na nossa vida, de estudarmos quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Não estamos a passeio e não estamos aqui só para comer, beber, dormir, procriar, não. Nós estamos desencarnando. Será que não dá para ver que todo mundo, milhares desencarnando todos os dias, o próximo vai ser você da fila? Você está preparado para essa viagem que você vai fazer? Quais são as mágoas que você deixou? Quais são as pessoas com as quais você não se reconciliou? Vai deixar que aconteçam processos obsessivos? Vai ficar nesse tormento mental? Fazer um esforço para nos reconciliarmos com as pessoas vale muito mais do que a gente ficar nessa situação horrível de desequilíbrio mental, emocional, moral. Nós precisamos, senão nós teremos que passar por processos obsessivos, teremos que passar pelas dores, teremos que várias e várias vezes retornarmos com essas pessoas em outras encarnações, reencarnações sofridas, dolorosas, de relacionamentos difíceis, que é o que nós temos na nossa família. Verifica na família aí as dificuldades de relacionamento que você tem com certas pessoas. Foram assuntos mal resolvidos do passado e que nós precisamos resolver. Por isso que a gente convida vocês novamente para virem estudar na Escola de Estudos Espíritas. A nossa casa oferece o curso gratuito todo sábado, 17h45. As informações estão aqui embaixo, no box de informações aqui, e-mail, telefone, para que você possa entrar em contato conosco. Nós temos condições de perdoar as pessoas. Muitas vezes pode ser difícil, mas quando a gente compreende o mecanismo da vida, a gente vê que nós também tivemos participação no erro das pessoas conosco.
tá certo? Vem estudar conosco, né? E o evangelho dessa semana é esse, para que a gente possa fazer a reflexão. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.